palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crer. Ao cativo, liberdade, e ao mundo transformação. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crê. Para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Para todo que crê. Ao cativo, liberdade, e ao mundo transformação. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crê. Para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Boa noite a todos, graça e paz. Nós estamos dando início a mais um culto ao nosso Deus, e hoje estamos também dando abertura à nossa campanha de missões, por isso iniciamos o nosso culto com essa música, que a gente já viu algumas vezes, né, no início desse ano, mas hoje oficialmente nós damos início a essa campanha. E nós vamos começar agora orando, e convido você a fechar os seus olhos, para falarmos com Deus, nos colocarmos diante dEle, pedindo que Ele possa nos conduzir em tudo aquilo que formos fazer aqui, que de fato a gente entenda os desafios que Ele tem para a nossa vida, para a nossa igreja, naquilo que Ele quer que nós participemos, né, da missão, da obra que Ele já tem realizado neste mundo. Então vamos orar. Nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor, somos gratos porque um dia esse seu amor maravilhoso, incomparável, nos alcançou. O Senhor moveu, ó Deus, a história, usou a vida de tantas pessoas, de modo que o teu evangelho chegou até nós, até as nossas casas, até as nossas vidas. Esse evangelho que transforma, que muda, Deus, a nossa perspectiva de vida e que nos dá uma esperança gloriosa. Ó Deus, sabemos que isso é o que temos de mais precioso, ó Deus. Não há nada a buscarmos ou que possamos desejar que seja maior ou mais importante do que isso, ó Deus. Então nós te louvamos e te agradecemos por o Senhor ter nos presenteado, porque sabemos que não foi por nosso mérito, mas é pelo teu amor. E por isso, ó Deus, que nós também nos sentimos então motivados a respondermos ao chamado que o Senhor nos faz, de levarmos a tua palavra àqueles que ainda não conhecem. E sabemos, ó Deus, que podemos fazer isso de várias formas. E agora, Deus, nesse domingo, estamos iniciando essa campanha em que nos envolvemos também com missões transculturais, com missões mundiais. Ó Deus, através da vida de irmãos e irmãs nossos que estão nos campos, o teu evangelho tem chegado a tantas pessoas. E sabemos que devemos ser participantes disso. Devemos, ó Deus, orar por essas pessoas, devemos investir os nossos recursos,
para que mais e mais vidas sejam alcançadas, para que mais pessoas tenham conhecimento do sacrifício de Jesus Cristo. Ó Deus, então nos ajuda a vivenciarmos isso de fato, a desejarmos nos envolver a cada dia mais, a termos amor, ó Deus, por missões, porque é o que o Senhor nos coloca e nos ensina na Tua Palavra para vivermos. Ó Deus, consagramos esse tempo aqui ao Senhor, esse culto, que seja de fato, ó Deus, um tempo de adoração verdadeira a Ti, e pedimos que o Senhor então receba, ó Deus, o nosso louvor, receba as nossas orações, e que também o Senhor fale conosco, através da Tua Palavra, e nos desafie, ó Deus, para vivermos os Teus planos. Nós pedimos a Deus por aqueles irmãos e irmãs que ainda possam estar vindo, pedimos por aqueles que não poderão estar conosco nessa noite, mas que o Senhor esteja com cada um, na casa de cada um, guardando, cuidando, protegendo, ó Deus, e abençoando a todos. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos e oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. E agora nós vamos cantar um primeiro cântico, você pode se colocar de pé, e nós vamos cantar o cântico Jesus Cristo Mudou Meu Viver. Essa música é tão antiga, né, mas que fala dessa verdade, do dia que o Evangelho chegou até nós e nós fomos transformados por ele. E essa mensagem que nós também devemos então proclamar para as outras pessoas. Então vamos cantar isso neste momento. Jesus Cristo. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Isto falo a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Amém? Essa é uma verdade na sua vida? Amém. Você pode se assentar neste momento. Como comentamos, nós estamos então iniciando a nossa campanha de missões mundiais desse ano de 2021. A gente divide o ano em dois, basicamente, né, para podermos trabalhar por mais tempo. Então, no primeiro semestre, é a nossa campanha de missões mundiais e depois, no segundo semestre, a campanha de missões nacionais. Temos aí essa imagem, né, muito bonita, a gente já viu a música, a ênfase da nossa campanha neste ano, ela tem a ver com o continente asiático, por isso que a gente vê aqui, né, uma pessoa asiática, até aqui a letra utilizada para remeter isso, as imagens da música, depois, né, quando a gente assistir de novo, você pode prestar atenção, focando o continente asiático. São tantos desafios nos campos missionários, ainda mais nesse ano que nós tivemos, né, e estamos ainda nesse período aí de pandemia. Imagine como tem sido, né, para todos aqueles que estão nos campos para vivenciar esse trabalho. E neste momento nós vamos assistir um vídeo, que é uma palavra do pastor João Marcos. Essa palavra é falando um pouco sobre esse tema, que depois a gente vai falar juntos, né, com a irmã Cecília, o tema, a divisa, e nós vamos neste momento então
ver esse vídeo para que possamos ser desafiados assim. Viva o poder de transformar. Este é o tema da campanha de missões mundiais para 2021. E este tema é desenvolvido a partir de um versículo da Bíblia, onde o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo. Você sabe, está a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Para entendermos o que o apóstolo Paulo está falando, é necessário compreendermos todo o contexto. O apóstolo Paulo estava preso, ele estava distante de Timóteo e dos familiares de Timóteo. A única forma de comunicação eram as cartas, eram os recados que as pessoas levavam e as cartas. Por isso, nesta segunda carta, ele escreve lembrando ao jovem Timóteo que ele deve manter viva a fé. Sim, deve manter viva a sua fé. E é a hora então que ele diz que a fé se opõe à covardia. A fé se opõe à covardia. Por isso nós devemos viver a fé, porque quando fazemos isso, nós vivemos o Evangelho de Cristo. E então somos testemunhas como o apóstolo Paulo era, mesmo na prisão. Por isso, o apóstolo Paulo fala que o espírito que temos não nos leva ao medo, não nos leva à covardia, não nos leva a nos afastarmos ou a nos envergonharmos do Evangelho. Pelo contrário, nos leva a persistir. E ao apresentar as características do Espírito que recebemos, a primeira característica é poder. Que poder é este? Não é um poder para fazer milagres. Este poder está no nome de Jesus. Este poder do Espírito é o poder para testemunhar. É o poder para completar a tarefa. Sim, o Espírito nos mantém focados, o Espírito nos mantém animados, o Espírito nos mantém cada vez mais dispostos, porque nós temos o poder e nada pode tirar a nossa capacidade de terminar a tarefa. Sim, este é o poder de terminar a tarefa que recebemos. A tarefa de anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A tarefa de fazer discípulos em todas as nações, de testemunhar em todos os lugares do mundo. Precisamos viver este poder. O poder de não parar de testificar. O poder de continuar a fazer discípulos, pois isto vem do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Mas este Espírito também tem como característica o amor. E nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho é a mensagem da transformação pelo amor. Vivemos hoje uma época em que as pessoas querem transformar o mundo pela destruição de coisas existentes, querem transformar o mundo pela destruição de ideias, querem transformar o mundo pela destruição de símbolos, querem transformar o mundo pela violência. Mas Jesus Cristo nos deixou clara a mensagem do amor. Nós sabemos que Deus é amor. E o apóstolo Paulo nos diz que o espírito que temos é de amor. E só o verdadeiro amor transforma. Por isso nós precisamos viver este amor que transforma, este amor poderoso que transforma. Repare que o apóstolo Paulo diz que o espírito que nós recebemos não é de covardia, mas de poder e de amor. Porque no amor não há medo. Sim, no amor não há medo. Quando amamos a Deus, aprendemos também a amar os nossos semelhantes. E assim, não temos medo das consequências de amar.
porque sabemos que maior é o amor de Deus por nós, porque Ele nos amou primeiro. O desafio é viver este amor. O desafio é amar as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo, amar aqueles que se opõem a nós, amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que matam cristãos, para que eles sejam alcançados por este amor. Mas o texto continua dizendo que o Espírito que recebemos é de poder, de amor e de equilíbrio. Sim, é importante lembrarmos que esta palavra nos dá a ideia de justiça, a ideia de equidade, de equilíbrio. Precisamos fazer tudo da forma correta. Precisamos equilibrar de forma sábia as nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que investimos, inclusive. E eu quero perguntar a você, você tem feito missões de forma equilibrada? Você tem investido na sua vida em todas as áreas de forma equilibrada? Você tem dado aquilo que é necessário para o cumprimento da grande comissão? Infelizmente, a maior parte de nós investe mais no seu ministério local e se esquece que precisamos do equilíbrio para alcançarmos todos os povos, pois a grande comissão, a ordem da grande comissão é fazer discípulos em todos os povos. Nós precisamos equilibrar as nossas prioridades, pois Jesus Cristo já definiu quais devem ser as nossas prioridades. Por isso quero desafiar você, nesta campanha, a meditar nesse texto, a pensar em como o medo, a covardia, o desânimo devem ser afastados e como nós podemos viver este poder, este amor e este equilíbrio que vem do Espírito que recebemos. Deus abençoe a sua vida. Muito bom poder ouvir a palavra do pastor João Marcos. Ele é o diretor executivo há alguns anos já da nossa Junta de Missões Mundiais. Já tive a oportunidade, de vê-lo falar pessoalmente algumas vezes e imagino quão difícil deve ser ter uma posição dessa, um cargo desse, porque são muitas pessoas que dependem dessa gestão. Nós temos a nossa Junta de Missões sediada lá no Rio de Janeiro, uma grande equipe que trabalha ali, centenas de missionários nos campos, e agora com esses desafios que tem tido o nosso mundo, com certeza são muitas questões a serem resolvidas, a serem trabalhadas, e é muito bom poder ouvir, sermos motivados por aqueles que estão envolvidos diretamente com esse trabalho lá nos campos, para que possamos ter esse espírito, que foi colocado aqui, que de fato sejamos despertados por Deus, para que tenhamos esse espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Eu gostaria de chamar a irmã Cecília, ela virá aqui à frente conosco, e ela vai nos conduzir na leitura do tema, da divisa, e depois vai também conduzir o nosso momento de oração por missões. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos à nossa divisa da campanha desse ano? O tema, viva o poder de transformar. Mais uma vez nesse tema, viva o poder de transformar. A divisa, irmãos, todos juntos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Segundo a Timóteo 1:7. Irmãos, vamos novamente com essa divisa, meditando sobre tudo que foi falado pelo pastor e lembrando de cada palavra que está escrito nessa divisa. Mais uma vez, irmãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Segundo a Timóteo 1:7. Irmão, vamos orar pelos missionários, por toda a equipe da Junta de Missões Mundiais e por aqueles que precisam ser alcançados.
curvemos a nossa cabeça, irmãos. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor está dando, Pai, a cada um de nós, Pai, nessa campanha que se começa, Pai, de missões mundiais. Nós sabemos, ó Papai, as dificuldades que nós atravessamos pelo mundo, no nosso país, mas como diz o Senhor, é por amor à Tua obra, Pai. Que nós possamos, Senhor, colocar cada missionário a cada dia nas nossas orações, para que cada um, Senhor, seja fortalecido, Pai, pelo Teu Espírito Santo, que cada um receba, Papai, a Tua graça, o Teu poder, saúde, para que a obra do Senhor seja feita nos 4 cantos da terra, Papai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fortalece cada missionário, Pai. Pai, também colocamos as juntas de missões, ó Pai. Nós sabemos, Pai, quanto nós precisamos trabalhar, o quanto eles necessitam, Pai, da ajuda de cada irmão. Por isso nós estamos aqui, Papai, fazendo a Tua obra, Senhor, começando, Pai, mais essa campanha, e que o Senhor, Papai, toque em nosso coração, para que nós possamos, ó Pai, dobrar os nossos joelhos na oração, em doação, e que nós possamos fazer o Seu trabalho, Papai, como diz, com equilíbrio, com amor, Pai, e com o poder da Tua palavra. Também, Papai, sabemos quantas pessoas, Senhor, ainda faltam ser alcançadas. Mas é muito bom ver, Senhor, essa campanha, Pai, aonde está a palavra do Senhor, Pai, longe daqui da nossa terra. Mas o Senhor, Pai, tem todo o poder, e nós pedimos ao Senhor, Papai, que cada pessoa possa ser alcançadas, começando, Pai, por nossas casas. Sabemos que muitas vezes dentro de nossas casas, Papai, há tantas pessoas longe do Senhor, Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos dando, Pai, todo amor, toda sabedoria, para que nós também possamos fazer o Seu trabalho, alcançando, Pai, pessoas, Pai, que vivem nos álcool, nas drogas, caídas, prostradas por esse mundo, pelo nosso país, Senhor. Capacita cada um de nós, ó Pai, e nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua obra, por amor do Teu nome, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, que nós oramos agradecidos, mais uma vez, poder fazer o Teu trabalho. No nome santo e poderoso de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, irmã Cecília, que possamos, de fato, viver esse amor, esse poder transformador que se baseia no amor do nosso Deus, que esse possa ser sempre o nosso desejo e uma realidade nas nossas vidas. Nós vamos nos colocar de pé e vamos cantar 2 músicas. Primeiro é esse cântico, que foi tema de uma das campanhas de algum tempo atrás, da nossa Junta de Missões Mundiais, Até que Ele Venha, e depois vamos cantar também o hino Eu Aceito o Desafio. Tua graça me alcançou, pra Ti quero viver, compartilhar do Teu grande amor. O que podemos ser, na verdade, alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha.
até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra Ti quero viver, compartilhar do Teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz contigo. Ele é a razão. Ele é a razão que me faz continuar. Cristo é a razão. Cristo é a razão que me faz continuar. Amém? Ele é a razão que nos faz continuar. Que isso seja, de fato, uma realidade. E por isso, então, a gente pode compartilhar o amor dele com todos que necessitam. Neste momento, nós vamos cantar este hino. Eu aceito o desafio. E enquanto nós cantamos este hino, aqueles irmãos que vieram preparados para devolver os seus dízimos e ofertas, podem estar fazendo. Lembrando que nós podemos ofertar para missões sempre, qualquer domingo. É só utilizar um envelopinho e marcar que a oferta é para missões. Mas em cultos como hoje, que é um culto especial de missões, toda a oferta que entra avulsa, ela também é destinada para missões. Vamos cantar este hino. Eu ouvi as palavras de Cristo, olhai para os campos e pede mais obreiros para a seara, e orando eu obedecer. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus, em palavras, ações e atitudes refletirei sua luz. Se a minha oração é sincera, serei testemunha onde estou, e no meu andar cada dia, bem feliz com meu mestre vou. Eu aceito o desafio, viverei com Cristo Jesus, em palavras, ações e atitudes refletirei sua luz. Se algum dia para os campos distantes o meu Salvador me convocar, eu responderei confiante: eis-me aqui para trabalhar. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus,
palavras, ações e atitudes, refletirei sua luz. Você prestou atenção na seriedade daquilo que a gente acabou de cantar? Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus, em palavras, ações e atitudes, refletirei a sua luz. Amém? Nós vamos orar, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Vou pedir para o Andrew orar, vou pegar um microfone ali. E o Andrew vai orar, agradecendo a Deus, né, que os recursos que entram, né, através de nós possam sempre ser bem usados, que Deus possa também nos abençoar nesse semestre, né, para que a gente tenha condições de ofertar também para missões. A gente sabe que estamos num tempo difícil, mas Deus é o Senhor, né, do ouro e da prata, Ele tem todos os recursos, então que Ele nos abençoe e que Ele nos abençoando, a gente tenha o prazer e a alegria também de contribuir. E também o André vai orar pelas nossas crianças, né, que vão sair para o seu culto. Pai amado, muito obrigado pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui em Tua casa. Te agradecemos porque o Senhor nos sustenta, nos abençoa, nos capacita a cada dia e somos gratos por isso, Pai. Não somos merecedores, mas sabemos que o Senhor, na Tua maravilhosa graça, nos ajuda, Pai. Muito obrigado pelos dízimos e ofertas que foram entregues, ó Pai, que possa estar sendo bem aplicada para o Teu reino, Pai. Abençoe também as crianças, abençoe a Amanda, que o Senhor possa estar abençoando a vida da Amanda, que ela possa estar sendo um instrumento usado para o Senhor, Pai. Abençoe esse restante de culto, nos protege, nos vigia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, as crianças podem sair. Nós passaremos então para a reflexão dessa noite. E hoje nós vamos olhar para um livro lá do Antigo Testamento, que tem uma história conhecida, mas nós vamos olhar um pouquinho mais profundamente para o livro de Jonas. Eu não coloquei aqui um texto específico, porque nós vamos passar por vários versículos. Então você pode abrir a sua Bíblia, você que também nos acompanha pela transmissão, pela gravação, no livro de Jonas. Esse é um daqueles livros um pouquinho mais desafiadores para a gente encontrar na Bíblia, né? Ele está dentre os profetas menores, são poucas páginas, então, mas se a gente abrir ali por volta de, passa, né, o livro dos Salmos, tem mais alguns livros poéticos ali, Provérbios, Cantares, Eclesiastes, aí começam os profetas, aí tem os grandes, né, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e depois começam os menores. Jonas está meio no meio ali dos profetas. E nós vamos pensar, olhar para o livro de Jonas, buscando ter essa perspectiva da nossa campanha. Você vê que eu coloquei como título aqui o próprio tema da nossa campanha, Viva o Poder de Transformar. Que tema desafiador para todos nós. E eu creio que a história de Jonas tem muito a nos ensinar. A gente aprende desde pequeno, né? Com certeza, se a gente perguntar para as crianças que estão agora lá com a Amanda, na classinha, com certeza elas vão saber relatar algumas coisas sobre a história de Jonas, né, o principal ali, a história que acontece. Mas essa história tem muito a nos ensinar, especialmente nessa questão daquilo que Deus nos convoca a realizarmos como igreja, a missão que Ele tem para nós. Eu vou, na verdade, iniciar essa nossa reflexão com um resumo da história de Jonas, porque, como eu falei, nós não vamos ler. Para lermos o livro inteiro é um pouquinho longo, né? São 4 capítulos, mas eu vou comentar por cima aqui a história, para nós nos lembrarmos de alguns detalhes, e depois, conforme a gente vai avançando na nossa reflexão, eu vou citar alguns versículos específicos. Mas, basicamente, Jonas foi um profeta convocado por Deus, como todos os profetas lá do Antigo Testamento. Os profetas eram chamados para entregar a mensagem de Deus para as pessoas. Mas a maioria dos profetas do Antigo Testamento eram chamados para levar a mensagem para os reinos de Israel ou de Judá, né? A gente já estudou bastante, a gente sabe que existiam esses 2 reinos divididos. O reino de Judá, que tinha a capital de Jerusalém, que seguia os descendentes de Davi, que é o povo que permaneceu um pouco mais.
e o reino do norte, que é chamado de Israel, que acabou se desfazendo antes e perdendo um pouco a sua identidade, se tornando ali basicamente os samaritanos. Então, a maioria dos profetas eram chamados para pregar nessas terras, do povo que era o povo de Deus, de uma dessas duas nações aí que estavam, né, dentro dessa divisão. Mas existem algumas exceções, e Jonas é uma delas. Jonas não foi convocado para pregar nem para Judá, nem para Israel. Ele foi convocado para pregar para um outro povo. Então, o livro se inicia com essa ordem de Deus. Deus convoca Jonas, ali nos primeiros versículos do capítulo 1, e diz que ele deveria ir para uma cidade chamada Nínive. E ele deveria, então, pregar contra ela, porque essa cidade, né, era muito má. Deus, então, queria avisá-los que ele enviaria um juízo sobre essa cidade, que era a capital, né, de uma nação também muito violenta, né, muito cheia de maldade. Aí a história, né, que a gente conhece, Jonas não quis fazer isso. Jonas foge, então, da presença de Deus, e ele vai, então, até uma cidade chamada Jope, e pega um barco para fugir para uma outra cidade chamada Tarsis. E aí, no caminho dessa viagem, ocorre uma grande tempestade, as pessoas ali naquele barco estão desesperadas, achando que vão morrer. Jonas, então, na verdade, antes de Jonas se revelar, elas lançam sortes, a sorte cai sobre Jonas, e elas queriam saber quem era culpado por aquilo, e Deus acaba utilizando isso, né, para trabalhar com Jonas, e Jonas, então, reconhece e fala para essas pessoas: olha, eu sirvo ao Deus verdadeiro, ele me havia dado uma ordem e eu não cumpri, por isso que isso está ocorrendo. E então, esses homens lançam Jonas ao mar, para que o mar cessasse essa fúria, e isso acontece. Então, aquelas pessoas são salvas, né? E Jonas cai dentro da água e ele é engolido por um grande peixe. Jonas passa ali, então, um período dentro desse peixe. Na verdade, a Bíblia diz que são 3 dias e 3 noites, né? Então 3 dias completos. Esse é o capítulo 1, basicamente. No capítulo 2 de Jonas, nós encontramos uma oração que ele faz, e é muito interessante. Depois, eu convido você a, durante essa semana, ler todo o livro de Jonas com bastante calma, com bastante atenção, percebendo os detalhes. Se você prestar atenção, você vai ver que essa oração de Jonas, ela se assemelha muito com alguns salmos. A linguagem que Jonas usa, né, é muito parecida com a linguagem de alguns salmos. E ele, então, reconhece, né, a sua falha diante de Deus, ele reconhece o poder de Deus, ele reconhece também, né, do socorro de Deus, que só em Deus, né, nós podemos encontrar o verdadeiro socorro. E no final do capítulo 2, há a informação de que Deus faz com que esse peixe vomite Jonas na terra. Aí, no capítulo 3, Deus novamente fala com Jonas, dá a mesma ordem: vai para Nínive e prega contra ela. Proclama a mensagem que eu estou falando para você proclamar. E Jonas agora aceita, né? Depois de ter passado por tudo isso, ele vai até aquela cidade e proclama. Isso está ainda no capítulo 3. E é interessante o que acontece, né? Imediatamente, após Jonas começar a pregar, aquelas pessoas se arrependem, reconhecem o seu pecado, né? Começam a jejuar, né, e reconhecem. Existia, né, uma cultura naquela época das pessoas, então, se rasgarem as suas vestes, se cobrirem com cinzas, e o rei de Nínive, né, que a Bíblia diz aqui, reconhece isso, ordena que todo o povo fizesse esse jejum e clamasse pela misericórdia de Deus. Né, até o texto vai dizer que eles dizem: olha, quem sabe, né, talvez Deus possa mudar de ideia, de certa maneira, né, se ele disse que vai nos destruir, ele pode mudar e não fazer isso. E aí, no final do capítulo 3, diz que Deus, então, resolve não mais enviar aquela destruição. E aí, no capítulo 4, acontece algo muito interessante, porque a Bíblia diz que Jonas fica irado, furioso com aquilo que aconteceu. E ele ora para Deus, afirmando essa sua fúria, essa sua ira. E aí ele sai para fora da cidade e arranja um lugar em que ele consegue enxergar a cidade para ficar ali observando, para ver o que vai acontecer, né? Ele ainda estava na esperança de que a cidade fosse destruída. Aí Deus faz nascer uma planta para que pudesse gerar um pouco de sombra para Jonas. Jonas fica muito feliz com isso.
Mas no dia seguinte, essa planta morre, né? Deus manda uma lagarta que come a planta morre, e Jonas fica ali, né, numa região onde é muito calor, muito sol, ele fica exposto a tudo isso, Deus manda um vento quente, e a Bíblia diz que ele fica muito aflito, achando que ele até, né, desejando a própria morte, e aí Deus pergunta para ele, olha, é justo, né, que você esteja se sentindo assim por causa de uma planta? E aí Judas fala, sim, né, com certeza, e aí Deus fala, olha, se você se preocupa com uma planta, né, dessa forma, claro que aquela planta estava trazendo um benefício para ele, né, mas se você está assim por causa de uma planta, eu não me compadeceria de uma cidade inteira, né, com muitas pessoas. O texto até vai dizer aqui que haviam 120 mil pessoas que moravam ali e que seriam destruídas e que se arrependeram. E o livro então termina dessa forma. Essa é a história, né? A gente conhece sempre que a gente fala de Jonas, a gente pensa num peixe. A gente muitas vezes pensa já numa baleia, né? A Bíblia não afirma exatamente que seja uma baleia. Hoje, na nossa classificação dos animais, a baleia não é considerada um peixe, né? Ela é considerada um mamífero, mas isso não é, aqui não é um livro de ciências, né? Não especifica qual seria esse peixe. Mas nós cremos que isso é uma história verídica, né? Apesar de que tem gente que tenta contestar, nós cremos que isso aconteceu de fato, literalmente, e como falamos, isso tem muito a nos ensinar. E eu gostaria, como sempre, né, da gente orar mais uma vez, pedindo que Deus fale aos nossos corações através dessa história e dos textos que nós vamos ler. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor teve esse cuidado, Deus, de nos deixar um registro, e nesse registro nós encontramos muitas narrativas, muitas histórias, vários personagens, e todas essas histórias estão aqui registradas para nos ensinar o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Nós encontramos aqui na Bíblia bons e maus exemplos. Nós vemos, ó Deus, que o Senhor sempre trabalhou e usou a vida de pessoas que eram imperfeitas como nós somos, mas sempre, ó Deus, a tua vontade, o teu plano sempre prevaleceu. Isso é algo maravilhoso de entendermos e podemos então crer no seu poder, no seu amor, ó Deus, e crer que o Senhor tem de fato o controle da história. E, ó Deus, nesse culto que então estamos dando abertura à nossa campanha de missões, estamos pensando nesse desafio que temos de levar o teu amor para aqueles que necessitam. Nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através dessa história e nos desperte, ó Deus, e nos motive a cumprirmos de uma maneira melhor aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver. Tudo isso, ó Deus, nós te pedimos e agradecemos, oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Algo que eu acho muito interessante que a gente pode observar a partir dessa história, e é algo que, na verdade, a gente pode notar em toda a Bíblia, é que Deus não precisa de nós para realizar a sua obra. Ele não precisaria. Ele poderia realizar esse seu plano de muitas outras formas. Deus usa de outros meios, muitas vezes, para alcançar os seus planos. Mas é interessante que Ele escolheu nos envolver no seu plano. Ele escolheu nos chamar. Olha Jonas, né? Deus chama Jonas, Jonas rejeita, foge, mas Deus continua trabalhando na vida de Jonas para que Jonas cumprisse esse seu propósito. E a gente vê que Jonas ainda, né, no decorrer do livro, continua precisando ter questões trabalhadas na sua vida. Isso, na verdade, tem a ver com o fato de que, ao mesmo tempo que Deus quer alcançar outras pessoas, Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Quando Ele nos convoca e nos envolve na sua obra, Ele está fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que Ele nos usa para alcançar as outras pessoas, Ele está trabalhando em nós. E isso é algo muito especial. E esse livro é um livro de missões, né? É uma história de missões, pura. Não é longa, né? Por mais que eu falei aqui, claro, são 4 capítulos, para a gente ler tudo aqui ficaria um pouco extenso, mas não é um livro longo. Tem capítulos aqui de 10 versículos, mas é uma história de alguém que foi chamado para cumprir a missão de Deus, assim como nós também somos chamados em toda a Bíblia, especialmente no Novo Testamento. E eu gostaria de pensar, então, a partir dessa história, a missão em 4 aspectos. 4 aspectos da missão que eu quero destacar. A gente poderia destacar outras questões, outros pontos, dar outros destaques, mas eu escolhi aqui essas 4 questões que eu gostaria de destacar, que nos ensinam sobre missões ou sobre a missão. A gente já falou sobre essa diferença aqui, né? Missão é algo que envolve toda a nossa vida, porque quando a gente fala de missões, são formas particulares de realizar. Por isso que a gente tem a junta de missões mundiais, a junta de missões nacionais. Nós podemos falar de missões locais que nós devemos desenvolver. Nós podemos pensar na questão individual que cada um de nós deve desenvolver em termos
de missões. Mas tudo isso faz parte dessa missão maior para a qual Deus nos chama. E aí eu gostaria então de tratar 4 aspectos aqui, olhando para a história de Jonas. E a primeira delas o primeiro aspecto é o aspecto da ordenança. E isso sempre é muito importante nós entendermos e destacarmos. Então isso nós encontramos logo no início do livro, em Jonas capítulo 1, versículo 2. Eu vou ler o versículo 1 e 2, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Nós poderíamos usar também o capítulo 3, quando há uma nova ordem de Deus. Versículos 1 e 2 também. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. A diferença foi o que aconteceu depois, né? Na primeira, Jonas foge, na segunda, Jonas obedece. Então, é clara a ordem de Deus, né? Jonas tanto que ele não tenta se fazer de desentendido, né? Quando ele vai lá no barco e depois ele está dentro do peixe, da barriga do peixe, do ventre do peixe, ele não afirma para Deus: Deus, eu não tinha entendido direito. Não, essa ordem foi muito clara, né? Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Da mesma maneira que Deus dá uma ordem para Jonas, toda essa questão de missão, de missões, se baseia nas ordens dadas por Deus a nós. Como falamos aqui, toda a Bíblia nos fala disso, e especialmente o Novo Testamento. É muito interessante que sabemos que temos 4 relatos dos evangelhos, certo? Mateus, Marcos, Lucas e João. Nos 4 relatos, nós encontramos ordenanças de Jesus sobre essa questão. Conhecemos mais alguns do que outros, e em cultos de missões a gente já trabalhou todos esses textos, né? O mais conhecido é Mateus 28, 19 e 20. Quando Jesus diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Com certeza esse é o mais, esse talvez seja o mais conhecido de todos. Depois Marcos, que também é outro bem conhecido, Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas temos também em Lucas, no finalzinho de Lucas, capítulo 24, temos a afirmação. Jesus também dizendo para os seus discípulos: e disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai. Então Jesus também, aqui um outro relato de Jesus falando para os seus discípulos, o que se estende a todos nós, sobre essa ordem. Em João, capítulo 20, versículo 21, Jesus diz, o texto diz assim: então Jesus lhes disse pela segunda vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Interessante, né? Da mesma forma que Jesus foi enviado, ele nos envia. E ainda há o registro lá em Atos, que ainda relata mais uma vez o momento em que Jesus vai ser elevado aos céus, e logo antes de ser elevado aos céus, as suas últimas palavras, a sua última ordenança para os seus discípulos, para a igreja foi: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, olha como não dá para, como eu falei aqui, tentar se fazer de desentendido. Essa ordem fica clara para aqueles que são seguidores de Jesus desde o momento em que a igreja começa a ser instituída. Os discípulos estavam ali caminhando com Jesus, seguindo a ele, fazendo aquilo que ele estava dirigindo, ordenando. E aí, no final de toda essa jornada, Jesus, aqui registrado de maneiras variadas pelos evangelistas, Jesus então faz essa convocação a todos eles. Nós vivemos hoje em um tempo em que é cada vez mais difícil falar sobre obediência, sobre sujeitar-se a alguém ou alguma coisa. Essa, na verdade, é uma marca do nosso tempo. As pessoas não querem isso. As pessoas buscam aquilo que lhes agrada. A gente vive um momento chamado pós-modernidade ou pós-modernismo, e aqueles que falam sobre esse assunto, que tratam desse assunto, falam exatamente sobre isso, que uma das marcas da pós-modernidade, do pós-modernismo, é justamente a rejeição da autoridade. Então, as crianças hoje não obedecem mais os pais,
os alunos não obedecem mais os professores, as pessoas não obedecem nenhum tipo de autoridade, então a gente vê, né, registros de embate em todos os níveis, né, da sociedade. No contexto da igreja não é diferente, e o pior é quando isso se manifesta não simplesmente a lideranças humanas, mas quando isso tem a ver com Deus. Muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir a voz de Deus e a nos submetermos. Mas nós precisamos nos lembrar todos os dias quem nós somos e quem Deus é. A gente precisa se lembrar que Ele é Deus, Ele é o Senhor. As figuras que são utilizadas, sejam mais de autoridade ou sejam mais amorosas, sempre colocam uma relação de autoridade. A Bíblia trata Deus como Senhor, como Rei, que enfatizam muito mais essa questão da autoridade. Mas mesmo quando a Bíblia aponta Deus como Pai, que é uma relação muito mais próxima e amorosa de Deus para conosco, também, né, a relação de um pai para com um filho é uma relação de autoridade. E precisamos nos lembrar disso. E saber isso é mais do que o suficiente para nos sujeitarmos à sua vontade. Deus nos deu uma ordenança como cristãos, de que nós devemos fazer missões, né? De que devemos cumprir a missão que Ele nos dá, que é de pregar o Evangelho, de que é levar o conhecimento dEle para todas as pessoas. Como foi destacado pelo pastor João Marcos, né? A todas as nações, e ele destacou naquele momento em que ele falou sobre o equilíbrio. Olha, precisamos nos preocupar com todas as esferas equilibradamente com que a nossa missão se desenvolve. Devemos pregar o Evangelho aqui, devemos investir no nosso ministério local, mas também precisamos nos envolver com o ministério de missões nacionais, de missões mundiais. Então, esse é um aspecto fundamental. Se a gente perder esse ponto, a gente está completamente perdido. Se a gente não entender essa ordenança, se a gente não entender que não é uma questão de escolha, não é uma questão de opção, de preferência, mas é aquilo que Deus nos chamou, é o grande propósito. Eu achei muito interessante, né, o que eu vi muito tempo atrás e me marcou, alguém falando sobre quais são os motivos da igreja existir. E aí a gente pode listar alguns, sendo que os fundamentais deles são, um deles é de adorar a Deus, que é o propósito final de todas as coisas. Por isso que nós nos reunimos e cantamos e louvamos, adoramos a Deus. A adoração, então, é o motivo, até talvez o fundamental que a igreja, para o qual a igreja existe. Nós temos também a questão da comunhão, de vivermos em comunidade, caminhando, ajudando uns aos outros, a lidar com os desafios da vida, né? O termo muito utilizado no Novo Testamento, uns aos outros. Então, isso é muito enfatizado, é outro aspecto. E nós podemos, se a gente resumir em 3, o terceiro é o do testemunho, de anunciarmos o Evangelho para as outras pessoas, de falarmos de Cristo, de fazermos a diferença nesse mundo nesse sentido. Então, se a gente colocar nesses 3 grandes pilares, a gente poderia citar outras coisas também, mas esses talvez sejam os principais. Os outros 2 primeiros que a gente falou, nós vamos continuar vivendo eternamente. E nós vamos viver de uma forma mais plena, porque nós vamos adorar a Deus eternamente. E nós vamos viver uma comunhão muito maior e muito melhor do que a que a gente vive hoje na eternidade. Mas missões nós vamos fazer na eternidade? Pregar o Evangelho a gente vai pregar na eternidade? Não. Porque aí já, né, o destino da humanidade já estará definido. Os salvos estarão com Cristo eternamente e aqueles que não foram salvos vão estar condenados eternamente. E aí alguém falou, então, isso nos aponta, não que a gente deve deixar de lado ou menosprezar os outros aspectos, mas nos aponta para a urgência da questão de missões, da questão do anúncio do Evangelho, da questão do testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é algo fundamental para nós fazermos, né? Nós não podemos perder isso de vista. E isso se baseia, primeiramente, principalmente, numa ordenança que Deus nos dá. Depois, um outro aspecto que a gente pode destacar sobre a missão passou 2. É a questão da necessidade. Olha o que diz ainda no próprio, por isso que eu coloquei o mesmo versículo, na segunda parte do versículo 2, quando Deus manda Jonas pregar, né? Vai à grande cidade de Nínive, prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. A situação das pessoas chegou num ponto naquela cidade que não tinha mais jeito. Inclusive, né, por isso que Deus afirmou e mandou Jonas anunciar que eles seriam destruídos.
E isso levou-os ao arrependimento e levou a Deus poupar, então, a vida deles. Mas havia uma grande necessidade ali. E essa necessidade existe em todos os lugares, em todos os sentidos. Quando a gente estuda um pouquinho, né, esse contexto, a gente vai descobrir que realmente essa cidade ela era terrível. Era uma cidade muito conhecida por sua violência. Eles eram muito violentos em relação aos povos que eles conquistavam. E provavelmente, então, por isso que Jonas, né, lá na frente vai ficar incomodado. Provavelmente por isso que Jonas, no início, ele não aceita essa ordem de Deus e ele não cumpre. Porque ele poderia, ou das duas, uma ou as duas, né? Ele poderia ter medo de ir até lá e sofrer com isso, ser preso, morto por aqueles homens que eram violentos. Ou também poderia ter no seu coração o sentimento de que ele não queria que eles fossem alcançados. Porque, afinal de contas, eles eram tão maus, e se Deus, então, agora resolveu destruir a eles, que bom, né? Que bom que Deus destrua, acabe tudo, resolve esse problema. E muitas vezes a gente tem esse tipo de sentimento, né? A gente olha para alguém e a gente acha que essa pessoa não é merecedor de receber uma transformação, algo assim, né? A pessoa é tão ruim que é melhor que ela morra mesmo e vá para o inferno. E essa era talvez mais ou menos a visão de Jonas. E essa é a realidade do mundo sem Deus, das pessoas sem Deus, né? Sem Deus, o mundo vai de mal a pior. A maldade só aumenta, a corrupção só aumenta, a violência só aumenta, a promiscuidade só aumenta, a injustiça só aumenta, e a gente vê isso acontecendo muito fortemente nos dias de hoje. É assustador, né, como questões complicadas, né, vão se tornando naturais para as pessoas. Eu tenho percebido assim, um fenômeno muito forte com o avanço e o surgimento de umas novas redes sociais que existem, né? O quanto se torna cada vez mais natural para adolescentes, na verdade, né, falarem de uma forma tão suja sobre questões sexuais, por exemplo, e expressarem a sua sexualidade. Isso assim, está se tornando tão banal, né? Antes algo que mesmo não no meio cristão, mas havia ainda um certo respeito, um certo pudor, agora não se tem mais, e se trata dessa questão como se fosse algo totalmente sem valor, assim, né? Algo, né? Eu não tenho que me preocupar, que cuidar do meu corpo, da minha vida, como se isso não tivesse implicações muito complexas no nosso viver. E esse é um dos exemplos, né? Mas a gente vê a intolerância das pessoas, né? Ninguém mais se suporta, e as pessoas, houve uma notícia, né, absurda que surgiu há poucas semanas atrás, quando o Palmeiras teve a final do jogo da Libertadores contra o Santos. Não sei se vocês ouviram falar a notícia, mas houve um casal que a mulher era palmeirense e o marido era corintiano, né? E eu não lembro quem matou. O marido matou a esposa, né? Os dois brigaram, discutiram por conta daquela situação, né, de um jogo que um estava feliz porque ganhou e o outro que torce para o time adversário, e um marido matou a esposa. É o cúmulo, né? É o cúmulo. Por conta de uma questão de futebol, que é claro que é normal as pessoas gostarem disso, a gente vive num país mas assim, a coisa está desequilibrada, né, completamente desequilibrada. E a gente poderia ficar a noite inteira aqui falando das mazelas e dos problemas. As pessoas, esses dias, né, se tornou até eu vi isso em vários noticiários, agora é o período do ano que no Brasil tem o tal do BBB. E aí as pessoas consomem a vida delas com esse conteúdo, que é também péssimo, né? Que não tem nada a acrescentar. E aí até alguém fez essa comparação, falou, olha, se o brasileiro votasse nas eleições como vota no BBB, né? Assim, tivesse a consciência no voto, como ficam votando para fulano sair ou não sair da casa, a gente teria um país melhor. Mas é fato, né? As pessoas estão tomadas, dominadas por questões fúteis, banais, e por isso o mundo vai de mal a pior. Então essa é uma necessidade, assim como Nínive. Nínive era uma cidade totalmente longe de Deus, pessoas que não conheciam a Deus, que não tinham temor de Deus, e por isso achavam que podiam matar, serem violentos, cometerem todo tipo de maldades mesmo contra as outras pessoas. A Bíblia é muito clara em dizer que quem está distante de Deus não tem como viver algo de bom. Quer dizer, a pessoa pode até viver algo parcialmente positivo pela misericórdia de Deus, mas não há ninguém bom. Não há como você ser bom
se você está distante de Deus. Em Romanos capítulo 3, isso fica claro, né? Que não, Paulo diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos juntos, todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Essa é a realidade do ser humano sem Deus. E saber dessa condição das pessoas deve nos motivar, deve nos levar a anunciar o evangelho a elas. Entender, né, e essa situação deve nos dar mais ainda esse senso de urgência. Porque talvez a gente seja tentado a fazer o contrário. A gente olha para tudo isso e a gente pode ser tentado assim, eu vou me afastar das pessoas, né? E aí isso, inclusive, foi motivo para alguns movimentos, né, de, por exemplo, monges, fazem justamente por isso. Olha, o mundo é tão mal, tem tanto pecado, que é melhor a gente se afastar, a gente viver isolado para a gente não ser influenciado por essas questões. Mas, quando a gente olha para a necessidade das pessoas, na verdade a gente precisa entender que somos chamados. Deus não fala para Jonas, olha Jonas, vou te contar um segredo. A maldade de Nínive chegou até mim, e eu vou destruir eles. Fica olhando, vou lá destruir eles. O que Deus fala? Vai agora a Nínive. Deus quer dar uma chance para aquelas pessoas de serem alcançadas, que é o que acontece. E Deus já sabia que isso aconteceria. Então ele fala, vai agora para Nínive e prega contra ela, porque eu não suporto mais a maldade deles. E se eles não se arrependerem, então eles serão destruídos. Mas Deus dá a oportunidade para essas pessoas. Como eu falei, talvez a gente corre o risco de chegar a um ponto de achar que determinadas pessoas não são dignas de ouvir o evangelho. Assim como Jonas não queria que Nínive fosse salva. E na verdade não são dignas mesmo, mas eu e você também não somos e não éramos dignos. Se Deus fosse tratar pelo nosso merecimento, nós também não seríamos conhecedores do evangelho e estaríamos todos perdidos. Então precisamos ter essa consciência da necessidade. Nem precisaria haver isso, porque só a ordenança já seria o suficiente. Se Deus mandou, eu faço porque Ele mandou. Mas se a gente abre os nossos olhos, os nossos ouvidos para ver a realidade das pessoas, e Deus trabalha no nosso coração de modo que a gente se compadeça dessas situações, a gente não consegue ficar parado. O problema é quando a gente ouve todas essas notícias, a gente vê todas essas realidades, e a gente fica parado. A gente fica imóvel, a gente está indiferente a tudo isso. Um outro aspecto que eu quero destacar sobre a missão é o resultado. Também devemos fazer missões por conta do resultado que missões têm e causam na vida das pessoas. E aí eu quero, então, recorrer ao versículo um pouquinho mais para frente, no capítulo 3, versículo 5. Como eu disse no início do capítulo 3, Deus manda novamente Jonas ir até lá. Jonas agora obedece, ele vai, o texto diz que ele vai imediatamente, né, no versículo 3, segundo a palavra do Senhor. O texto diz que Nínive era uma cidade grande, que levava 3 dias para percorrer, mas já no primeiro dia que Jonas começa a anunciar, isso já causa um efeito. E aí olha o que diz o versículo 5. Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. Apesar de toda a maldade daquelas pessoas, e a gente poderia imaginar que essas pessoas não ouviriam, né? O lógico é que eles não iam ouvir. Mas apesar de tudo isso, quando Jonas anuncia o juízo de Deus, as verdades de Deus para elas, há uma conversão em massa. Esse é o poder do evangelho. Por isso que somos convocados a viver o poder de transformar. Porque o evangelho, como Paulo vai afirmar em Romanos capítulo 1,16, Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e depois do gentio. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então vale a pena anunciar o evangelho. Nós devemos anunciar o evangelho porque ele tem um poder de transformar as pessoas. Não é o nosso convencimento, não são regras que nós tentamos fazer com que as pessoas se adequem para que elas sejam parecidas com a gente. Não, mas é a verdade do evangelho que tem esse poder transformador. Deus escolheu essa forma para alcançar as pessoas. É Deus que quis assim. Ele quis que o seu amor fosse conhecido através dessa missão que ele nos dá, do anúncio do evangelho que é feito por nós. Não há outro meio das pessoas serem salvas, a não ser pelo sacrifício de Cristo por nós. E Deus nos escolheu como instrumentos
para levar essa mensagem para as pessoas. Nós somos os instrumentos. Se nós nos calarmos, quem vai anunciar o Evangelho? Vai ser a mídia, a Rede Globo, vai pregar o Evangelho? Não vai. É apenas a igreja. Mas nós temos que crer nisso, saber que há esse resultado. Esse resultado, na verdade, não é certo e não quer dizer que todas as pessoas para quem nós pregarmos vão ouvir. Por isso que, na verdade, nós não fazemos isso por causa do resultado, no sentido assim, olha, eu vou, então, olha, como a gente vai ter resultado, vale a pena como uma conta matemática, né? Eu já ouvi uma vez um testemunho, já comentei aqui com os irmãos, de uma irmã missionária nossa, no país, eu lembro que era uma das Guinés, né? Na África tem mais de uma Guiné, missionária da nossa Junta de Missões Mundiais, e eles estavam já há alguns anos em uma região tribal daquele país, um país, assim, um local onde eles tiveram um desafio de língua para conseguir se comunicar com as pessoas, conseguir se aproximar. Imagina, né, todas aquelas barreiras que têm que ser transpostas. Mas eles já tinham avançado nesse sentido, já tinham conseguido anunciar o Evangelho, estavam pregando há um bom tempo e não estavam vendo muitos frutos. Eu lembro que, na ocasião, ela comentou que havia uma pessoa, uma família, que, assim, eles entendiam que estavam próximas de se converterem, que já tinham assim compreendido o Evangelho, mas ainda elas não tinham uma convicção de que essas pessoas haviam tomado realmente toda, né, a decisão ao lado de Cristo. E essa missionária comentou como essa questão entristecia ela e preocupava ela. E ela orava muito a Deus por conta disso. Senhor, por que o Senhor nos mandou aqui? E cadê os resultados, né? E aí ela disse que claramente, né, ela sentiu isso, Deus responder através da palavra, que Deus disse para ela que a obra que Ele queria que ela fizesse e que Ele quer que todos nós façamos, não é medida pelos resultados, mas é medida pela obediência. Ele mandou que eles fossem para aquele lugar para pregar o Evangelho. E eu não vou ter uma recompensa da parte de Deus, eu não vou agradar a Deus ou não pelos resultados. Mas fato é que sim, o Evangelho traz resultado. O nosso mundo é muito diferente por conta do Evangelho. Com toda certeza, né? Se a gente olha um pouquinho para a história mundial, para a história dos países, claro que, infelizmente, muitas pessoas fizeram coisas erradas usando indevidamente o nome de Cristo. Mas quando o Evangelho foi vivido pelas pessoas nas nações, as realidades foram transformadas. O fim da escravidão moderna, né, no Ocidente, ela ocorre pela influência do cristianismo, do Evangelho, e tantas outras mudanças importantíssimas na sociedade. Então, nós temos que entender que, sim, o Evangelho tem esse resultado. Temos que crer nisso. Crer que há, de fato, transformação. Quando a gente olha para uma pessoa, para uma família, e a gente vê aquela situação toda complicada, e a gente fala, nossa, não tem o que ser feito, né? A gente precisa se lembrar, não, há, sim, algo a ser feito. Humanamente pode não ser possível resolver aquilo, mas Deus tem poder. E o Evangelho é o poder de Deus para a transformação daquele que crê. E um último ponto. Esqueço que não está funcionando. O último ponto, que também precisamos entender, é a questão da abrangência da missão. E é isso que é o problema de Jonas, né, e que precisa ser trabalhado por Deus na vida de Jonas. E eu pego agora o último versículo, né, a gente já comentou sobre ele quando eu contei a história. Jonas prega, Nínive se arrepende, Jonas fica irado com isso. Olha o que ele diz, eu vou ler porque é interessante. Olha o que ele diz no versículo 1 e 2 do capítulo 4, Jonas 4, 1 e 2. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que eu fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Olha isso, né? Jonas falou, olha, eu falei que isso ia acontecer, por isso que eu não queria vir. Eu não queria pregar porque esse povo tinha que morrer. Mas aí agora sim, vamos para o versículo 11. Olha o que Deus... Aí Deus faz aquilo, né? Jonas sai da cidade, aí Deus faz com que nasça uma planta, a planta faz sombra para Jonas, no dia seguinte Deus manda uma lagarta, a lagarta come a planta, Jonas fica querendo morrer, e aí Deus então faz esse questionamento. Eu vou ler o 10 e o 11, olha o que ele diz. O Senhor disse, tem compaixão da planta, que não cultivaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu.
E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado? Ele fala, ó Jonas, essa planta, ela estava te trazendo benefício, mas você nem plantou ela, como que você pode ter, né, esse apego a essa planta? Agora, eu não teria compaixão de uma cidade que tem 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda? É interessante que o livro termina aí. Não há uma resposta de Jonas, isso é proposital, né? Fica no ar esse questionamento e, na verdade, deve nos levar à reflexão. E isso nos aponta para essa abrangência da missão de Deus, da qual Ele nos chama a participar. Deus havia escolhido o povo de Israel no Antigo Testamento como um povo especial, como um povo separado, a gente já falou muitas vezes sobre isso, mas com o objetivo de dar o testemunho dele para as nações, para que Israel fosse luz para as nações. Isso fica expressado em muitos textos, né? Por exemplo, o Salmo 96, versículo 3, diz assim, anunciai a sua glória entre as nações e as suas maravilhas entre todos os povos. A gente canta, né, num dos cânticos, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. E essa era um salmo do povo de Israel, era para eles anunciarem as nações. Mas o povo de Israel nunca entendeu muito bem isso, né? Eles se colocavam numa posição de superioridade. Jonas, né, expressa isso aqui, como que, né, Deus vai salvar esse povo aí, ímpio, violento, mau, como se, né, eles fossem muito bons. E nós, então, também somos convocados a testemunhar do amor e da graça de Deus a todos e em todos os lugares. Por isso a importância, né, de missões mundiais. Mas a gente está aqui, a gente tem a nossa realidade, a gente tem as nossas dificuldades. Por que a gente vai se preocupar com a China? Está muito longe de nós. Porque Deus nos ordena. Porque a missão dele se estende a todos os lugares. Porque se alguém não for lá anunciar o Evangelho, essas pessoas não vão saber. E se alguém vai lá para anunciar o Evangelho, precisa de outras pessoas aqui que sustentem e que ajudem, e que em oração, com seus recursos, essas pessoas. Então precisamos ter muito claro isso, essa abrangência da missão de Deus. Jonas entende aqui, né, o texto não traz uma resposta para ele, dele, mas deixa assim para nós refletirmos, mas com certeza Deus deixa claro para ele que o seu amor, a sua compaixão se estende a todas as pessoas. Que todos nós, na verdade, não merecemos, mas Ele oferece esse amor a todos nós e Ele quer que nós sejamos instrumentos dEle para que esse amor chegue a outras pessoas. Eu quero encerrar essa nossa reflexão com o texto, a divisa, né, da nossa campanha de missões. Com base em tudo isso que nós vemos, né, Paulo afirma lá para Timóteo, essas palavras chegam até nós, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa covardia pode se manifestar não apenas no medo, né, na questão de, eu não vou fazer isso, mas nesse egoísmo de Jonas, né, está embutida uma covardia. Ele não quis levar essas pessoas. Mas o Espírito que Deus nos dá é de poder, de amor e de equilíbrio. Por isso nós devemos então viver o poder de transformar. É interessante isso, né? Viva o poder de transformar. Nós não somos capazes de mudar ninguém. Mas se nós aceitarmos, nos submetermos à vontade de Deus, para sermos instrumentos nas mãos dEle, Ele vai nos usar para que nós sejamos... Ele vai nos usar para transformar a vida de outras pessoas. Jesus Cristo em nós tem o poder de transformar as outras pessoas. As palavras de Jesus que a gente replica com a nossa boca, as ações de Jesus que a gente replica com os nossos braços e o nosso corpo, tem o poder de alcançar as pessoas. Então que Deus possa nos ajudar nisso, que Deus possa nos capacitar a cada dia e que possamos aprender, né, com esse exemplo que começa sendo negativo, depois melhora, né, porque Jonas obedece, mas ainda assim tinha coisas a serem trabalhadas na sua vida. A gente vê isso com os discípulos. Jesus caminha 3 anos com eles. Já, era para ter entendido, né? E aí chega Pedro e nega Jesus. Chega Tomé com Jesus ressurreto na frente dele e duvida da ressurreição de Jesus. Mas isso nos mostra que Deus quer trabalhar nas nossas vidas na caminhada, enquanto nós já estamos envolvidos na sua obra. Nós não precisamos, né, nem temos como ser perfeitos
para que, então agora Deus vai me usar. Então que a gente tenha essa disposição no nosso coração, Senhor, trabalha na minha vida e mostra o teu querer, e ao fazer, ao caminhar nesse sentido, que o Senhor possa então ir moldando a minha vida. Ele vai fazer isso, mas que nós possamos ter consciência disso e estarmos dispostos a isso, e que possamos entender todos esses aspectos da missão, que a gente não tente se esquivar disso, porque a gente entende que Deus nos manda fazer isso, então não tem o que discutir. Nós entendemos que há uma necessidade muito grande, nós entendemos que o Evangelho é o poder de Deus, então tem um resultado maravilhoso ao viver isso. É um resultado muito melhor do que qualquer outra obra que a gente possa ter nessa vida. A irmã Cecília gosta de citar o missionário Curumim, que esteve aqui, que falou sobre essa questão do investimento, que o maior investimento que a gente pode fazer é em vidas. É em vidas, seja dos nossos recursos financeiros, seja do nosso tempo, do nosso trabalho. É o melhor investimento que a gente pode fazer, porque traz os resultados mais preciosos e mais importantes, que têm valor eterno. E que entendamos então essa abrangência, que Deus nos quer envolvidos, que a gente não se esconda aqui e cumpra o nosso papel, mas que a gente não se esconda lá nos confins da terra, e que a gente tenha esse compromisso de orar por missões, de contribuir com missões. Que isso possa ser, então, uma realidade nas nossas vidas. Nós vamos encerrar o nosso culto e nós vamos cantar novamente aquele cântico, Até que Ele Venha. Esse se tornou um dos cânticos mais cantados por nós aqui, nos últimos anos. Muito bonito e muito desafiador para todos nós. O texto fala assim: se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Então, qual é a minha resposta? Eu vou me envolver, eu vou me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Que essa possa ser a nossa disposição. Assim como Jonas, teve que entender na marra. Deus poderia mandar outra pessoa, mas Deus queria que Jonas fosse até lá. Então que nós possamos cumprir o papel que Deus tem dado a cada um de nós. Tua graça me alcançou, pra Ti quero viver, compartilhar do Teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz contigo, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que nos faz contínuo
Ele é a razão que nos faz continuar. Cristo é a razão. Cristo é a razão que me faz continuar. Pai, que essa seja uma verdade nas nossas vidas, porque sabemos que não é fácil. Sabemos, ó Deus, que se bobearmos, se desviarmos um pouquinho a nossa atenção, o nosso olhar, a gente vai ter outras razões para seguir em frente e vamos correr atrás de outras coisas. Mas nós queremos, ó Deus, de fato viver isso, que o Senhor seja a razão que nos faz continuar. E que o Senhor seja, então, de fato, essa nossa mensagem para levarmos ao mundo. Uma mensagem que devemos levar com as nossas palavras, sim, anunciando, dizendo, mas também uma mensagem que deve ser vivida e percebida através das nossas ações, ó Deus. Nos ajuda a obedecermos a Tua voz, porque sabemos que às vezes não queremos. Mas nos lembramos nessa noite que não é uma questão de escolha, de opção, o Senhor nos convoca a essa realidade, ó Deus. Sabemos que muitas vezes o Senhor precisa trabalhar algumas coisas nas nossas vidas para que possamos viver plenamente isso, como o Senhor fez com Jonas. Então pedimos que o Senhor faça, ó Deus. Muitas vezes, talvez vamos ter que passar por algumas coisas desagradáveis, mas é melhor, ó Deus, se isso nos levar para mais perto do Senhor e dos Teus propósitos. Nos transforma de acordo com o Teu querer, ó Deus, e nos usa então para sermos bênção na vida das pessoas que necessitam. Porque há essa necessidade, como vimos aqui, ó Deus, tantas pessoas estão completamente perdidas, não têm, ó Deus, uma referência na sua vida, e o pior, estão caminhando para a perdição eterna. Ó Deus, não nos deixe ficarmos indiferentes a isso, mas que isso nos incomode e nos mova em direção ao próximo, ó Deus, crendo nos resultados que o Senhor tem para realizar através do Teu Evangelho, crendo no poder do Evangelho, ó Deus, que Ele é transformador. Então, ó Deus, nos faça também crer nisso e nos lembrarmos disso a cada dia. E que queiramos, ó Deus, então, obedecer ao Senhor e levar o Evangelho a todos aqueles que nós pudermos, aos que estão perto e aos que estão longe, seja anunciando aos que estão perto e seja também sustentando as cordas daqueles que estão, ó Deus, em lugares distantes e que precisam, ó Deus, das nossas orações, da nossa oferta, do nosso envolvimento. Ó Deus, cuida destes que estão nos campos. Deus, imagino que cada um deles tem as suas lutas e devem ter pessoas que estão passando por grandes sofrimentos neste momento, missionários nossos que foram aos campos, que o Senhor fortaleça, ó Deus, a fé deles, o coração deles no Senhor, que eles se sintam, ó Deus, motivados e fortalecidos a continuar essa obra, independente das lutas que eles venham a sofrer, ó Deus, que eles se lembrem que o Senhor está com eles e de que eles têm um galardão eterno, ó Deus, que não é deste mundo. Ó Deus, sustenta a vida do pastor João Marcos à frente da Junta de Missões, e não apenas ele, mas todos, ó Deus, toda a equipe que trabalha ali também, que estão envolvidos nesse trabalho, dê sabedoria a eles, ó Deus, na condução desse trabalho, que é também com certeza desafiador, num ano, ó Deus, de pandemia, com o dólar nas alturas, ó Deus, o que interfere diretamente o trabalho missionário. Levanta, ó Deus, recursos através de nós, da Tua igreja, para que a Tua obra continue sendo feita, ó Deus. Nos ajuda também aqui como igreja local, ó Deus, nos desperta a cada dia e a cada um de nós, como indivíduos, aonde vivemos, onde estamos, a que não nos sejamos omissos, ó Deus, que não sejamos covardes, mas que tenhamos, ó Deus, esse amor e essa ousadia e esse poder e esse equilíbrio, ó Deus, que nos é colocado pelo Senhor, para vivermos, ó Deus, os Teus planos. Nos ajuda a cada dia, ó Deus. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos dirigindo a cada dia, que nessa semana, ó Deus, possamos sentir o Teu amor e o Teu cuidado sobre nós e possamos expressar isso para aqueles que estão ao nosso redor. Tudo isso, ó Deus, nós Te pedimos e agradecemos e oramos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos, que possamos ter essa semana debaixo da presença de Deus. Nós estamos marcando para o sábado que vem, de manhã, às 8 horas da manhã, para fazermos uma limpeza aqui na igreja, né? A gente faz isso por nossa conta mesmo. Precisamos fazer uma limpeza aí um pouquinho mais pesada, né, que a gente faz a cada um certo tempo. Então, os irmãos que tiverem disponibilidade para estarem conosco, sábado a partir das 8 da manhã, né, a gente pretende, nessa parte da manhã, fazer esse trabalho. Então, aqueles que puderem estão convidados / convocados a estarem conosco, tá bom? Que Deus abençoe a todos, uma boa semana, debaixo da graça do nosso Deus.